veio para o que era seu e os seus não receberam. Quem é essa pessoa? Veio para o que era seu e os seus não os receberam. Mas ele continua. Mas todo quantos eles receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que criam no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem do homem. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, e aqui fecha, do unigênito do Pai, que é o único, não é o primogênito, é o unigênito. Mas o que significa o termo unigênito? A tradução unigênito não é muito boa. Seria unigerado, né? Seria aquele que é semelhante. Mas a gente acredita nisso, a gente não discorda, porque essa palavra, lembra que eu disse que a Torá existe desde o princípio? Essa palavra, esse davar, né? Ele habitou na plenitude na pessoa do Mashiach, isso nós concordamos. Mas ele habitou na pessoa do Mashiach porque Deus assim o permitiu. Mas no próprio texto de João, porque João ele vai começar dizendo uma coisa, e ele vai fazer o relato da vida de Jesus. E aí eu achei muito interessante uma parte que o pastor Bruno falou, que um sábio cristão, né, disse que a Trindade, se você tentar explicar, você fica... Perde a cabeça. Perde a mente, e se você deixar de crer, você perde a alma. Mas, por exemplo, embora seja bonito essa frase, ela não harmoniza com a escritura, porque, por exemplo, quando eu vou para João ainda, capítulo 7, o verso 3, o Mashiach, Yeshua, ele dizendo, e é isso que eu vou seguir, o que ele disse, né? Ele diz assim, ó, e a vida eterna é esta, então é isso que eu procuro. O que eu estou procurando? Um judeu messiânico ou um judeu tradicional? Mas qual texto que você está falando? João capítulo 7, João 17, verso 3. 17. Ele vai dizer assim, ó, e a vida eterna é esta, é isso que eu estou procurando. Então, para mim, as palavras do Mashiach são mais importantes do que qualquer conceito teológico. Então, eu quero o quê? A vida eterna. O que o pastor Bruno quer? A vida eterna. O que o Bruno também quer? A vida eterna. E ele vai dizer para mim o que é a vida eterna. Por exemplo, o teólogo disse, se você deixar de crer na Trindade, você perde a alma. Isso são palavras do teólogo. O Mashiach está dizendo assim, ó, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só. Ao monoteísmo. Por único Deus verdadeiro. Ele está falando que a vida eterna consiste em reconhecer que Deus, o Criador, é o único Deus verdadeiro. Vírgula. E a Yeshua, HaMashiach, a quem enviaste. Então o próprio Mashiach, ele está dizendo para mim, e eu vou ficar com o que ele diz, que se eu reconhecer que Deus é único, e reconhecer que ele é o enviado de Deus, ou ungido de Deus, é a vida eterna. Então eu não preciso crer na Trindade, ou explicar a Trindade, para ter a vida eterna pelas palavras do Mashiach. No dia do juízo, quando nós estivermos diante do trono branco, para sermos julgados, e aí ele fala assim, poxa, eu não acreditava na Trindade, né, não entendia dessa forma. Ele vai falar, mas como que você não entendia, né? Tinha luz no Novo Testamento. Eu falo, mas lá no Novo Testamento eu li, o Senhor falou isso, eu obedeci. Esse é o ponto. Então, o ponto é, para o judaísmo, essa questão da Trindade, ela é um enclave para que Yeshua seja reconhecido como Mashiach. Né? Ela dificulta muito porque ela fere o princípio da fé monoteísta, né? De que há um só Deus. Tem divergência. Eu discordo, mas assim, de fato, você não precisa de um conceito teológico para ser salvo, obviamente, mas você precisa crer que Cristo, por exemplo, foi ressuscitado, que ele é... Porque, por exemplo, vamos lá, na cultura judaica, trabalhando aí, está mais no seu campo do que...